Exaltado seja a santidade, a glória, a soberania do único que é digno. Na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Sejamos agradecidos pela sua proteção, pela sua presença no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, eu irei falar um pouco que o nosso Criador não trabalha com grandes multidões. O Senhor não quer quantidade, mas Ele quer qualidades. Deixe preparado o seu copo com água, senão vamos renovar a nossa aliança com o nosso Criador. Existem inúmeros ministérios com milhões e milhões de seguidores. Assembleia mais de 23 milhões, Adventistas mais de 20 milhões, Mormons, Jeová. E o perigo que tem de sermos mais um no meio destes milhões é que, se a doutrina destes ministérios estiverem erradas, conforme estão doutrinas das assembleias adventistas e outras totalmente erradas. Perigo que, se um tiver errado, milhões correm o risco de se perderem também. E aí vejam os senhores no livro de Romanos, no capítulo 9, exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Que o Santo Espírito, meu Pai, possa se fazer presente para que nós possamos compreendermos os seus ensinamentos. Romanos 9, no versos 27. Ainda que existem ministérios com milhões e milhões de seguidores, de membros, Romanos 9, 27. Somente o remanescente, um pequeno número, serão salvos, infelizmente. E aí veio os senhores. O nosso Criador, Ele não trabalha com multidões. Não devemos fazermos partes destas doutrinas seguidas por milhões e milhões. Não devemos evitar ser mais um no meio destas imensas multidões. No livro de Joel, no capítulo 3, versículo 14, Joel fala que multidões estarão em falta no vale da decisão, no dia do juízo.
mas trazendo para os dias atuais. São multidões dentro, fora das igrejas, que não se decidem em fazer um concerto com o Senhor, de servir ao Senhor, fazer uma aliança verdadeira com o Senhor. Indecisos, sempre tem uma pendência na vida deles que os impede de fazer uma aliança com o Senhor. E estas multidões, dentro e fora da igreja, estarão no vale da decisão no dia do juízo. Tentarão fazer um concerto, se arrepender no dia do juízo. Mais tarde demais, ali estarão e sofrerão as consequências. O maior objetivo desse estudo é que não devemos sermos mais um no meio destas grandes multidões. Sermos mais um seguidores de doutrinas, porque as possibilidades destes doutrinamentos estarem errados é muito grande. Estas doutrinas, na sua imensa maioria, estão erradas. E vejam, senhores, o porquê estes ministérios cresceram tanto. Se estivessem pregando a sã doutrina, a verdade, o evangelho apostólico, eles não cresceriam, não teriam estes milhões e milhões de seguidores. E aí creiam, senhores, as congregações fundadas pelo apóstolo Paulo nem eram igrejas, pequeno rebanho, menos de 100 pessoas, eram só congregações pequenas. O Senhor nunca trabalhou com milhões e milhões, multidões e multidões. As 7 igrejas, o número de frequentes muito pequeno. E aí eu fico questionando, eu às vezes me questiono, eu fico aqui me policiando. O tamanho da cidade santa que foi mostrado para o apóstolo João é um tamanho muito reduzido em relação a estes milhões e milhões que estão dentro das igrejas. E aí vejam, senhores, só um ministério, 2 ministérios, como a Assembleia Adventista, são mais de 45 milhões. Isso é uma prova que muitos irão ficar do lado de fora. Eu fico me questionando, me policiando, porque nós temos que fazer uma análise da nossa vida espiritual antes de partirmos para o outro lado. Porque depois que partirmos, tarde demais. Podemos estar no vale da decisão
E antes de chegarmos perante o juízo, devemos questionar, policiar a nós mesmos. Eu fico pensando que botar os pés na cidade santa, aquela qual João viu no Apocalipse, é um privilégio para poucos. Somente um pequeno rebanho remanescente que vai estar lá. E este questionamento nós devemos fazer. O Senhor deve pensar, Senhora, deve pensar se nós temos chances. É o que eu fico pensando com o Senhor. Senhor, será que eu tenho chance? Será que eu vou ter o privilégio, meu Senhor, de estarmos um dia nesta cidade maravilhosa? Mostra-me a direção que eu devo seguir, que eu devo fazer para agradar o Senhor, que eu devo fazer para mim não perder a minha salvação, para não estar no meio da multidão, para não ser mais um no meio da multidão. E aí vejam, senhores, multidões estão dentro das igrejas, mas somente o remanescente, pequeno número, serão salvos. Podemos ver isto através da descrição da santa cidade da Nova Jerusalém. São cerca de 2000 anos da pregação do Evangelho. E dentro destes 2000 anos, muitas pessoas foram salvas, os mártires e muitos outros. E eu creio que estão sendo salvos. Para o tamanho da cidade que João viu no livro do Apocalipse, botarmos os pés dentro da cidade santa será um privilégio para poucas pessoas. Não devemos brincar com a nossa salvação. Não devemos estarmos no meio destas grandes multidões que estão sendo doutrinadas por doutrinas errôneas, porque estes ministérios, eles não seguem os ensinamentos apostólicos, a doutrina cristã evangélica. E aí vejam, senhores, as possibilidades destes milhões e milhões que estão dentro desses ministérios poderão estarem no vale da decisão, serem encontrados em falta no dia do juízo. E nós podemos constatar que o Senhor não trabalha com multidões. Nas descrições bíblicas, Mateus 7, 13 e 14, larga é a porta, multidões e multidões passam pela porta larga, multidões e multidões trafegam pelos caminhos largos, mas a porta que conduz
a santa cidade, a qual terá 12 portas. Ela é estreita. Para chegarmos ali, temos que trilhar os caminhos estreitos, a porta estreita, a porta da salvação. E aí vem os senhores. Devemos crer que o Senhor não trabalha com grandes multidões. Estes ministérios, que tem milhões e milhões e milhões de membros, não devemos estarmos nesse meio, porque o Senhor não está no meio destes milhões e milhões e milhões. É só consultarmos a palavra. Não devemos fazer parte, sermos mais um no meio destas grandes multidões. Imagina os senhores se fosse fazer uma igreja só para os membros da Assembleia, tamanho dessa igreja, 23 milhões de membros. Seria uma cidade de São Paulo, outra do tamanho do Rio de Janeiro. Veja o tamanho desta igreja que seria. Uma igreja só para o ministério adventista, tamanho dessa igreja que seria. E aí veja os senhores, pela descrição da santa cidade, da Nova Jerusalém, muitos irão ficar do lado de fora. E o Senhor, a Senhora, aproveita para questionar o Senhor, senhores mesmo. Pergunta para o Senhor, conversa com o Senhor. Se o Senhor, se nós temos chance de estarmos um dia na cidade, de passarmos na cidade pelas portas, enquanto temos a oportunidade de vida, porque depois que passarmos desta para uma outra, podemos estar no vale da decisão. Então estes momentos que o Senhor nos está concedendo de vida, devemos a cada dia questionar a nós mesmos se estamos na direção certa ou não, se estamos passando pela porta estreita, caminho estreito, ou caminho largo, no meio da grande multidão, os quais serão encontrados em falta no dia do juízo. Que nós possamos refletir a cada dia com o Senhor, fazermos a nossa aliança, estreitarmos os nossos laços com o Senhor, para não sermos encontrados no vale da decisão, no dia do juízo. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água, meu Senhor. Que quem tomar desta água terá sua fé renovada, e que possamos, meu Pai, termos a presença do Senhor no nosso viver diário para a glória da sua presença. Vamos participar. Agora, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, estreitarmos a nossa relação com o Senhor, fazemos uma aliança sincera com o Senhor, para não sermos encontrados também no vale da decisão, onde muitos que não se decidiram serão encontrados em falta. Se o Senhor, se a Senhora querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher,
esta família, Senhor. Nos dê a sua presença, a sua bondade, a sua companhia no nosso viver diário. Nos abrace com a sua santa proteção. Estamos renovando a nossa aliança com o Senhor, meu Pai, porque não queremos sermos achados em falta no dia do juízo. Exaltado seja o seu nome, a sua glória, a sua santidade, a glória do Santo Espírito, a grandeza do Cordeiro, na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre, sempre, para todo e sempre. Amém? Senhor, nos dê a sua luz, faça a luz do seu rosto resplandecer no nosso viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.